Queridos, vamos abrir a palavra de Deus, lá em Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos ler três livros diferentes. Deuteronômio 6, vamos ler a partir do primeiro versículo. Depois nós vamos para Neemias 8, também a partir do primeiro. E depois nós vamos para Salmo 32. Então vamos lá. Neemias, primeiro Deuteronômio, depois Neemias, depois Salmos. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprissem na terra e passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Agora vamos lá para Neemias, capítulo 8, a partir do verso 1. Diz assim: Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, de diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, e trouxe o livro da lei de Moisés, e o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender e ouviam. Era o primeiro dia do mês, era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, e está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, e fizeram para ele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matatias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebatai, Odias, Maazéias, Elítita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, e era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Agora vamos lá para Salmos 32. Salmos 32, versos 8, 9 e 10. Diz assim: Instruir-te-ei e te ensinarei no caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho.
Não sejais como um cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e abrechos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, aplique essa palavra ao nosso coração nessa noite, meu Deus. Nós precisamos de Ti. E o Espírito Santo possa ficar em plena liberdade a falar o nosso coração nesta noite. Pois é isso que nós precisamos, Deus. Ouvir a Tua voz. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus não apenas prometeu um caminho, mas Ele também prometeu instruir nesse caminho. Ele não apenas ofereceu o caminho, mas Ele nos ajuda a trilharmos nesse caminho de forma bem sucedida. Por interesse de Deus, e nós entendamos a palavra dEle. Nós lemos 2 textos, um de Moisés, lá dando instruções da lei para o povo, quando o povo ia entrar na terra prometida, e de Neemias, quando reconstruiu os muros de Jerusalém, e o povo estava ali já na cidade totalmente fortificada, com os muros prontos. Tanto Moisés como Neemias recebeu de Deus a orientação para instruir o povo a lei de Deus, a palavra de Deus. Porque ambos entenderam, e sem Deus, não adianta você ter portas fortificadas, não adianta você ter terra prometida e mana leite e mel, e sem Deus, tudo isso é em vão. Então, por isso, eles chamam o povo para dar instruções ao povo. Só no Salmo 32, quando nós lemos, Deus nos promete, Deus nos diz o que Ele vai fazer conosco quando nós lemos a palavra de Deus. Nós lemos, e no verso 8 do versículo 32, Deus dizendo: instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Ou seja, Deus está dizendo, Ele vai nos instruir, Ele vai nos ensinar, Ele vai nos dar conselho, quando nós procuramos uma orientação, nós procuramos no nosso manual de vida, instruções de como proceder. Isso é promessa de Deus. A Bíblia, ela foi escrita por homens sim, mas inspirada por Deus. Então é promessa de Deus, Ele vai nos instruir todas as vezes que nós recorrermos à palavra dEle, haverá da parte de Deus uma instrução do que nós devemos fazer. Haverá da parte de Deus um ensinamento. Haverá da parte de Deus conselhos. É isso que o povo de Deus foi levado por Neemias para entender, e por Moisés para entender. Olha, vocês estão entrando em uma terra boa, terra prometida, no caso de Moisés. Aí no caso de Neemias, os muros estão reedificados, os muros estão construídos, a cidade está fortificada. Porém, sem uma instrução de Deus, sem ter esse conhecimento da necessidade de buscar instruções de Deus, ensinamentos de Deus, não vai adiantar nada. O versículo 9, ele nos mostra da nossa interação com Deus. Olha o que diz o versículo 9: não seja como um cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e abrechos são dominados, de outra sorte não te obedecem. A palavra de Deus está dizendo, em outras palavras, não seja burro. Não seja burro. E Deus está dizendo isso, quando Ele está dizendo no sentido literal, da gente não depender de um cabresto para poder obedecer a Deus. Deus nos fez racionais. O burro, cavalo, o animal aí, foi citado na Bíblia, é um animal irracional, mas nós não. Então Deus está dizendo, eu não quero te conduzir através de um cabresto. Eu vou te instruir. Procure a minha palavra, procure conhecer a palavra, eu vou te ensinar, eu vou te instruir. Porque tem gente que às vezes tem uma dificuldade dentro de casa, num relacionamento conjugal, e simplesmente abandona a família ao invés de buscar uma ajuda de Deus. E ainda tem a cara de pau
de virar e dizer: Senhor, eu estou com essa luta toda, minha esposa, ou a esposa, eu estou com essa luta toda com meu marido, e eu não tem mais jeito, eu vou separar, e se não for da tua vontade, o Senhor me peça, eu vou passar por aquela porta. Deus está dizendo: não é assim, não é assim. Senhor, eu estou nessa situação aí no meu comércio, eu estou nessa situação onde eu estou vendo uma oportunidade, e Deus está dizendo: não é assim, veja se eu estou nesse negócio. Um filho virando e falando para o pai e para a mãe: olha, eu vou sair, vou morar com minha namorada, ou vou morar com o meu namorado, né? Um filho, uma filha, eu vou morar com meu namorado, minha namorada, e diz: ah, meu filho, mas não é da vontade de Deus. Não, se não é da vontade de Deus, ele me impeça de sair. Deus está dizendo: não é assim. Eu te fiz condição de raciocinar, de pensar. Eu estou te instruindo, busque, eu vou te instruir, eu vou te ensinar. Deus não é controlar a nossa vida. Deus não nos fez dessa forma para conduzir a nossa vida um abresto, não. Ele falou: eu vou te instruir, eu vou te ensinar, eu vou te orientar, eu vou te dar conselhos. Cabe a você ouvir a minha voz ou não. Cabe a você ouvir a minha voz e entender e resolver me seguir, resolver fazer a minha vontade, e é o melhor para você. A Bíblia diz que Deus tem o melhor dessa terra para cada um de nós, ou simplesmente ignorar a voz de Deus. Então Deus nos dá instruções. Nós lemos aí no livro de Deuteronômio, diz assim: escreve a palavra, ele está dizendo: ó, instrui o teu filho, o filho do teu filho, quando? Para todo sempre. Escreve a palavra de Deus na mão, entre os olhos, frontal, ou seja, na testa e nas portas. Inclusive é o título da nossa mensagem hoje. O título da nossa mensagem é: escreva a palavra de Deus, ou escreva essa palavra, né? Na testa, na mão, na testa e nas portas. Por que na mão, na testa e nas portas? Não é para a gente andar com uma Bíblia escrita na mão, e mesmo assim não cabe. Não dá para a gente escrever versículos na mão. E a palavra de Deus está dizendo: olha, antes de sua mão assinar um determinado documento, antes de sua mão ser levantada contra alguém, antes de sua mão fazer você tomar uma determinada atitude, veja se ela passa no filtro da palavra. Veja se ela está condizente a tudo que Deus tem escrito aí para mim e para você. Escreva a palavra na tua mão. E sua mão for fazer, a mão e sua mão for apertar, tem gente que está apertando mãos e não era para apertar, fechando negócios e não era para fechar, entrando em determinados acordos ou tomando determinadas atitudes, um relacionamento com pessoas e não era para fazer, e a mão está lá escrevendo, a mão está assinando documentos, e a gente sabe que Deus não aprova aquele documento. É por isso a palavra de Deus diz: escreve a palavra, vem a instrução lá de Moisés: escreve a palavra na mão, escreve a palavra na testa, e está dizendo assim: olha, e entrar na sua cabeça, os pensamentos que vierem, não vai engolindo qualquer coisa, não. Às vezes você está ouvindo pensamento, você está tendo situações dentro de sua casa, está todo mundo te falando assim: olha, todo mundo se levantou contra você, todo mundo se levantou contra mim, eu vou desistir, eu vou acabar minha vida, eu vou lá a isso, e a palavra de Deus está te dizendo: quando opressores e inimigos se levantarem contra você, eles aí vão tropeçar e cair. E se um exército se armar contra você, mesmo assim terei confiança, diz o Senhor, para a gente ter confiança nele. Mesmo em um exército se armar, mesmo quando nossos inimigos se armarem contra, não vamos deixar de confiar em Deus. Para isso nós precisamos ter a palavra de Deus escrita na nossa testa, na nossa mente. Nós não precisamos, ou nós não podemos deixar, melhor dizendo, de conhecer as promessas que Deus tem para a gente, e Deus tem preparado para cada um de nós, senão a gente entra em parafuso nesse mundo que a gente vive.
A gente precisa ter a nossa cabeça cheia, mas cheia da palavra de Deus. Cheia da palavra de Deus. Filipenses 4:8. Tudo for de boa fama, tudo e for verdadeiro, tudo isso ocupe o vosso pensamento. Se algum louvor existe, né, se alguma virtude há e algum louvor existe, seja essas coisas se ocupem. Quanto mais, irmãos, tudo é verdadeiro, tudo é honesto, tudo é justo, tudo é puro, tudo é amável, tudo é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, pense nisso. Então isso a palavra de Deus está dizendo. Escreve a palavra na testa, para você não deixar porcaria estar entrando na sua mente, para você não estar deixando porcaria entrar na sua casa. Cuidado, e você assiste, cuidado, e você tem deixado entrar na sua casa, na sua empresa, cuidado. E tem que ocupar a nossa mente, meu irmão, é isso aí, ó, a palavra de Deus. Seja isso, ocupe a vossa mente. E Moisés continuou lá. Escreve a palavra na mão, escreve a palavra na testa, escreve a palavra nas portas. A porta, ela dá aquela sensação para a gente, aquela situação onde, para passar pela porta, teoricamente falando, a gente tem que pôr o nosso pé. A porta é o local onde a gente vai passar por ela para entrar ou para sair de algum lugar, seja a nossa casa, seja a empresa, seja um local onde nós somos. É pela porta que nós vamos passar, correto? E para passar pela porta, a palavra de Deus está dizendo: escreva a palavra na porta. E quando vier toda a confusão dentro do seu lar, e vier aquela voz assim: larga tudo, abandona. Aí na hora que você chegar na porta para sair, você vai ver escrito assim na porta, está escrito aqui, ó: o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Eis, estarei convosco todos os dias da tua vida. Você não está sozinho. Aí você vai olhar para a porta, vai estar escrito assim, ó: no mundo passareis por provações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você vai olhar para a porta e vai dizer assim: estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você não está sozinho. Cuidado com essa porta que você tem entrado. Escreva a palavra de Deus na porta, e tem determinados locais aonde você tem frequentado, e na hora que você olha para aquela porta, não tem nada de Deus escrito naquela porta para você. É filho de Deus entrar. E você tem entrado. Escreva a palavra de Deus na porta, para que você não frequente qualquer lugar, meu irmão. A Bíblia é poderosa. Quando você examina a Bíblia examina você. Quando você lê a Bíblia, ela ilumina os seus olhos. Ela ilumina os seus olhos. Sabe por quê? A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia, ela é inspirada. É dizer, a Bíblia é inspirada. Como assim inspirada? Ela tem, ó, o sopro de Deus. Ela foi escrita por homens. Mas homens que tiveram o sopro de Deus. A Bíblia foi escrita em aproximadamente 1.600 anos. 40 escritores, e viveram em épocas diferentes, culturas diferentes, costumes diferentes, mas você não vê um erro na Bíblia, porque o autor da Bíblia é um só: Deus. Anos e anos, gerações diferentes, aproximadamente 1.600 anos. Mas ela não tem erro. E ela não tem erro porque o autor não é os homens. Não foram os homens.
Seria impossível um livro, você não vai ver nenhuma história, toda a história, você não vai ver nenhum livro que levou um tempo desse para ser escrito. Humanamente falando, seria impossível um livro levar aproximadamente 1.600 anos para ser escrito, por 40 pessoas de culturas diferentes, e você não achar erro nela. A Bíblia, do início ao fim, ela é toda interligada. Você não vê erros na Bíblia, a Bíblia é infalível. Ou seja, tudo que está escrito na Bíblia vai se cumprir. Deus tem uma promessa todos os dias para a nossa vida. São 365, 366 promessas que tem na Bíblia. Todos os dias. Nós precisamos buscar essa palavra também ela é suficiente. Ou seja, ela não precisa de nenhum livro para vir completá-la. Ela é suficiente. Ela não precisa de nada para completar, para a gente entender, ou aceitar, compreender. A Bíblia está dizendo, não. Ela é suficiente. A Bíblia é a espada do Espírito para defender. Então, meu irmão, a gente crê na Bíblia. A Bíblia é poderosa para salvar, para libertar. Ah, mas eu não tenho fé para ler desse jeito. Eu não tenho fé para buscar desse jeito. Olha, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A palavra de Deus. Você quer ter mais fé? Lê a Bíblia. Ah, mas eu iria ouvir a voz de Deus. Leia a Bíblia. Ah, mas eu vou atrás das profetadas por aí, eu quero ouvir a voz de Deus audível. Meu irmão, você quer ouvir a voz de Deus de forma audível? Leia a Bíblia em voz alta. Essa é a palavra de Deus. Se você lê a Bíblia em voz alta, você está ouvindo a voz de Deus. Aonde não tem pregação da palavra de Deus, não tem colheita de almas. A gente vê muitas igrejas aí bombando e tal, mas você só vê profetado, mas a palavra de Deus nada. E eu louvo a Deus pela Batista Moriá, porque é uma igreja que prega a palavra. Prega a palavra. E é pela palavra que Deus instrui sua igreja. Nós precisamos da palavra, meu irmão. Você está triste? Vai ler a Bíblia. Está ansioso? Vai ler a Bíblia. Está sentindo, você está entrando em depressão? Vai ler a Bíblia. Vai ler, a Bíblia tem tudo e você precisa, tem tudo e eu e você precisamos. E qual é o personagem central da Bíblia? Jesus. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para Cristo. Jesus é o personagem central da Bíblia, porque ele é o único caminho e nos leva ao céu, nos leva ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso a Bíblia de Gênesis a Apocalipse aponta o tempo todo e fala o tempo todo de Jesus. O que devemos fazer com esta Bíblia? Nós devemos fazer como Esdras. Nós não lemos lá Neemias? Ora, e Esdras veio, pegou a Bíblia, foi Esdras fez. Esdras dispôs o seu coração para aprender a Bíblia e para ensinar. Isso nós precisamos aprender com Esdras. Nós precisamos aprender a Bíblia, estudar, aprender para ensinar. A Moriá tem um projeto Conhecendo a Deus. 3 capítulos por dia, de segunda a sábado, e 5 no domingo. Você leu a Bíblia toda em um ano. A Moriá tem fugiu o nome. Um seminário. Tem um seminário toda segunda-feira, uma vez na semana. Um curso básico, 2 anos. Aí você é aprofundar um pouco mais o médio, mais 2 anos. Você é aprofundar um pouco mais o superior, mais 2 anos, uma vez na semana. Às vezes a gente não tira um tempo, um dia da semana, 1h30, 2 horas de um dia da semana, para a gente conhecer mais a Bíblia.
Está aí. A Moriá tem um seminário, meu irmão. Usa disso, nós precisamos conhecer mais a Bíblia. Por que nós precisamos conhecer mais a Bíblia? Porque tem muitas vozes, muitas novidades no mercado da fé. São tantos viés contrários. E se a gente não... São tantas coisas, tantas novidades. E se a gente não conhecer a Bíblia, a gente vai comer da mão dos outros. Às vezes a gente vai assistir um culto, seja pela televisão, pela rádio, pela internet, ou pessoalmente mesmo. E às vezes o cara está ali falando um monte de asneira, às vezes até leu a Bíblia, mas só está falando besteira. São pretextos fora de texto, fora de contexto, e você não conhece a Bíblia, você está engolindo um monte de besteira. Porque Deus não tem compromisso com a palavra do pregador. Deus tem compromisso com a palavra dele. Por isso nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos agir como os crentes bereanos. Como é que os crentes bereanos faziam? Eles abriam a Bíblia, está sendo pregado, ele estava acompanhando na Bíblia. Acompanhando. E hoje, infelizmente, às vezes muitas pessoas vêm no templo, às vezes está com a Bíblia aberta, acompanhando e está sendo pregado, está mexendo no celular. Deixa isso lá para fora. Você vem e dentro para buscar a Deus, para ouvir a palavra de Deus, independente de quem esteja aí na frente, é a palavra de Deus, é viva e está sendo pregada. Então nós precisamos buscar mais, examinar mais a palavra de Deus. A fé é nutrida pela palavra. A nossa vida espiritual está diretamente ligada à nossa leitura da palavra. O nosso relacionamento com Deus está diretamente proporcional ao nosso relacionamento com a Bíblia. Não dá para ter relacionamento com Deus se a gente não lê a palavra de Deus. Não dá para a gente ter relacionamento com Deus se a gente não lê a Bíblia. A gente só pega, vem para a igreja em casa, guarda e só pega novamente na hora de vir na igreja novamente. E olhe lá. Não dá. Não dá. E aí, meu irmão, nós lemos em Neemias. Neemias está restaurando a nação de Israel. Foram reconstruídos os muros. E agora Neemias chama Esdras e faz uma espécie de congresso da Bíblia. Para que as pessoas ouvissem a Bíblia, para que as pessoas entendessem, para que as pessoas compreendessem. E o povo aqui está pedindo, eu quero ouvir a palavra. Chama Esdras, traz a lei do Senhor. Nós precisamos, o povo tinha sede da palavra, sede. Ouvir a palavra de pé, e nós lemos no finalzinho do último versículo que nós lemos de Neemias, diz que o povo chorava ao ouvir a palavra, chorava. O povo ouvia a palavra e reconhecia seus pecados. O Espírito Santo ia mostrando, a pessoa ia falando, Deus, eu não era essa vida, o povo chorava. Não ficava brincando no celular e batendo papo. O povo chorava, ouvindo a palavra de Deus. O profeta Amós diz que haverá uma época em que o povo não terá mais fome de pão. A fome será da palavra de Deus. A maior reforma que Neemias implementou em Jerusalém foi a restauração da autoridade da palavra de Deus. Ele sabia que sem essa restauração, Jerusalém seria absolutamente vulnerável. Absolutamente vulnerável. O povo precisava restaurar essa autoridade. Essa autoridade da palavra de Deus precisava ser restaurada. João Calvino entendia que o púlpito é o trono de onde Deus governa a sua igreja, porque é no púlpito que a palavra de Deus é pregada. E aí no versículo 1 do capítulo 8 de Neemias nós vemos, ele mostra ali que Deus moveu a oração do povo para ir ouvir a palavra. O povo foi uma oração quebrantada. É dessa forma que nós precisamos vir à casa do Senhor. Uma oração quebrantada. Deus, fala comigo. Às vezes a gente senta na cadeira e fica avaliando a pregação, avaliando quantos erros de português foram cometidos, avaliando se a pregação foi boa ou não foi boa. Não, meu irmão. Nós temos que vir
com temor e tremor, para ouvir a palavra de Deus e Deus falar a nossa oração. Hoje o povo tem buscado muito benefícios pessoais, ao invés de buscar a verdade e Deus fale ao seu coração. O centro do culto é a pregação da palavra de Deus. E a pregação da palavra de Deus é a tarefa mais importante que existe no mundo. Não tem nada que você possa fazer e seja mais importante que essa tarefa de estar em cima com a palavra de Deus pregando. É a tarefa mais importante. É a pregação da palavra de Deus. Só a palavra pode saciar a fome daqueles que anseiam a Deus. Precisamos entender a palavra, porque o cristianismo é a religião do entendimento. Por isso nós precisamos ler a palavra. Por isso nós precisamos conhecer a palavra, vir para o seminário, estudar. Porque o cristianismo, ele é isso aí, meu amigo. Ele é uma religião de entendimento. Nós precisamos entender o que nós estamos ouvindo. Nós precisamos entender o que nós estamos lendo. E Deus nos prometeu isso no Salmo, nós lemos Salmo 32, instruir-te-ei. Eu vou te instruir, eu vou te ajudar. Eu vou te dar conselhos. É só você ler a palavra. Não tem nada que possa nos empolgar mais, nos deixar mais empolgados de estudar a palavra de Deus. Nada. Tem nada que possa nos empolgar mais de ler a palavra de Deus. O conhecimento da verdade enche a nossa cabeça de luz. Lá em Daniel, no capítulo 11, versículo 32, diz que o povo que conhece a Deus é um povo forte e ativo. Porque a Escritura deve ir à igreja sempre. A primeira tentação do diabo no Éden não foi sobre sexo e nem sobre dinheiro. A primeira tentação foi colocar em xeque, colocar em dúvida a palavra de Deus. Ele virou e falou assim: será que foi isso mesmo que Deus disse? Será que era isso mesmo ele iria dizer? Será que... E hoje tem um monte de crente atrás de... Será que é isso mesmo que a Bíblia está falando? Será que é isso? Vai estudar a palavra. Vai estudar a palavra, vai viver a palavra, porque a palavra ela é infalível. A palavra não erra. A palavra não erra. Você tem disposto o seu coração para conhecer, viver e ensinar a palavra de Deus como Esdras? Essa é a pergunta da noite. Você e eu. Será que nós temos disposto nossa oração? Eu vou tirar um tempo, todos os dias, um horário para eu poder ler a palavra, para eu poder comer a palavra, triturar a palavra, aprender a palavra. Temos? Para a gente poder, a ponto de ensinar. Um grande pregador, para a gente finalizar, Moody, ele diz assim, de 100 homens, um lerá a Bíblia, 99 lerão você, cristão, lerão nós. Um vai ler a Bíblia, 99 vai ler a gente. Por isso a gente precisa conhecer a palavra. A gente precisa viver a palavra. Porque ainda Moody diz, ou essa palavra vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar dessa palavra. Quanto mais você se aproximar dessa palavra, mais longe do pecado você vai ficar. Ora, quanto mais você se afastar dessa palavra, mais perto do pecado você vai ficar. Mas quanto mais você se aproximar dessa palavra, mais longe do pecado você vai ficar. É a frase de Moody, verdadeira. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua comunhão com Deus? Como é que está o seu relacionamento com a palavra de Deus? Você ficasse de pé, e se essa palavra falou o seu coração, você botasse a mão no seu coração e falasse: Deus, falou comigo. Que o Senhor me ajudasse
a tirar tempo, tomar vergonha na cara, Senhor, e tirar tempo todo dia para ler a Tua palavra, para Te buscar. Pai, em nome de Jesus, completa essa palavra, Deus, oração de cada um dos meus irmãos. A Tua palavra é verdadeira, a Tua palavra é suficiente, a Tua palavra é inerrante. Ah, Deus, como nós precisamos da Tua palavra, como nós precisamos ter na palma da mão, na testa, nas portas, a Tua palavra impregnada na nossa vida. Nos ajuda, Deus, a ter sempre a Tua palavra no nosso coração, nos nossos lábios, para que a gente possa viver a Tua palavra, para que as pessoas, ao olhar para cada um de nós, possam ler a Tua palavra através das nossas atitudes, através das nossas ações. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.